Hoje está aqui com uma pessoa que falou para mim assim, Val, todo mundo tem uma história com Jesus e eu tenho uma linda história com Jesus. E é em nome desse nosso querido Jesus, que é o autor e consumador de tudo, que para mim é o grande guardião planetário e para todos nós, ele é o meu tudo e ele quer ser o tudo na sua vida também. Por isso nós estamos aqui em nome dele, em missão dele, tudo é para ele. Então vamos chamar o Daniel, que tem uma história linda com Jesus. Venha escutar essa história, conta para nós como é a sua história com Jesus Sananda, com Yeshua. Certo. Olha, para poder contar um pouco sobre essa história, eu preciso colocar uma introdução de quem eu sou e de como que eu cheguei até aqui. Porque eu já estou numa tradição espiritual que conecta a Mestre Jesus desde criança. Né? Eu tenho 40 anos de idade, esse ano faço 41, e eu faço parte de um templo espiritual desde que nasci. Os meus pais se casaram nesse templo, eu nasci lá, fui batizado lá, fui iniciado lá. É um templo que tem como fundamentos a grande fraternidade branca, influências do budismo tibetano, vajrayana, tântrico, e também a parte mais forte de todas, que é essa energia crística, que não poderia deixar de faltar. Esse templo tem um mestre que vinha em incorporação mediúnica, em uma médium. Ele é um mestre tibetano, e ele vinha nessa médium, que não por acaso, hoje é o aniversário, seria o aniversário dela de 93 anos, caso ela estivesse entre nós ainda. Então eu aproveito a oportunidade para lembrar dela aqui, que é a Terezinha Mouzinho do Carmo, sacerdotisa do Ashram Talabat, que me ensinou, juntamente com o mestre Talabat, sobre Jesus Cristo. Foram quem me iniciaram na energia crística nessa encarnação. Então fica aqui minha homenagem a ela. Gratidão, essa minha grande mestra. E também lembro que hoje começa o outono no Brasil, a primavera na Europa, e hoje é o Dia Internacional da Felicidade. Olha o quão auspicioso é o dia de hoje para a gente fazer essa live. Então vamos lá. Nesse templo, sempre que o meu mestre vinha em incorporação, que é o Talabat que eu falei, quando toda vez que ele ia embora, que ele subia, ele cantava Jesus, a Alegria dos Homens, de Bach. Eu escuto essa música desde criança, porque todos os rituais do templo, o mestre Talabat cantava para o mestre Jesus. E a sacerdotisa, todo Natal, ela fazia um bolo e cantava parabéns para Jesus. Então, eu passei a minha infância inteira assistindo isso e comecei a me indagar. Quem é esse mestre que o meu próprio mestre chama de mestre? Eu comecei a entender que havia alguma coisa especial acima daquela egrégora que emanava essa luz para a gente, que nos permitia da gente estar ali. Então eu comecei a entender que havia algo maior, como um sol. E é assim que eu vejo Jesus, como um sol. Com o tempo, eu fui tendo experiências na minha vida com o Mestre Jesus, porque eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar por Jesus. E eu tenho um nome de batismo no meu templo. Meu nome de batismo é Felipo. Igual Felipe, só que com O no final. Felipo. E todas as pessoas que eram batizadas, o mestre dava o nome e dava o significado. O meu ele não deu. Então eu passei anos perguntando por que o senhor dá o significado para as pessoas dos seus nomes e o meu não. O que significa Felipo? Aí ele falou, vai pesquisar que você eu não vou dar. Então eu comecei a pesquisar no decorrer da minha vida, demorei anos para encontrar respostas, e quando eu tinha 17 anos, eu tive a minha primeira revelação espiritual acerca de minha vivência encarnatória com o Mestre Jesus, que foi a seguinte: eu tinha 16 para 17 anos. Eu sonhei um sonho lúcido, da qual eu era um soldado romano, porém eu tinha um cargo bem baixinho. Eu era bem baixinho na hierarquia. E eu era da região, da Itália, aquela coisa, mas eu fui chamado para trabalhar na região de Jesus. E eu estava no momento que eu queria mesmo ser promovido, que eu queria andar pelo mundo, que eu queria ter um cargo melhor.
E eu imaginei que aquilo fosse bom para mim. Então, assim eu fui, estou tentando resumir aqui. Assim eu fui, e cheguei lá, me decepcionei, porque o trabalho era árduo, a terra era seca, desértica, quente, a comida era racionada, a gente era maltratado pelos superiores, e eu comecei a achar aquela vida assim muito miserável. Eu comecei a me arrepender, quis voltar e não podia mais. E comecei a ter notícias dos meus amigos da outra terra que eu vim, todo mundo se dando bem e eu me dando mal. E eu comecei a ficar carrancudo, comecei a ficar uma pessoa assim meio ranzinza, sabe? Comecei a ser uma pessoa ranzinza. E nisso... Amarga. Amarga, exatamente. Apesar de ser jovem, eu fiquei muito amargo. E comecei a praguejar sobre a minha vida, me sentia um miserável, arrependido, e nisso comecei a ter um problema de saúde. Nesse momento da minha vida passada, eu começo a sentir dores nas articulações, principalmente no braço esquerdo, nas articulações entre o punho e o antebraço. Doía muito e começou a retorcer. Doía tanto que retorcia a articulação. E eu estava tentando uma promoção para melhorar o meu cargo. Só que eu não podia contar para os meus superiores, porque se eu já estava tão rebaixado ali, se eu contasse que eu estava com um problema de saúde, eles poderiam até me tirar o meu emprego. Então, eu comecei a sofrer calado com aquilo, comecei a atrofiar meu braço, e eu não podia contar para ninguém, era um sofrimento danado, e convivendo com aquela pessoa carrancuda, ranzinza, amarga que eu me tornei, foi um momento muito difícil, muito difícil. Até que, através do povo, e principalmente de um amigo que eu tinha, também era soldado romano, eu soube que havia, então, um homem que promovia curas, e que dava ensinamentos, e que estava ganhando fama. E a princípio eu não liguei, mas comecei a escutar muito, porque ficou recorrente aquela história, o frenesi do povo, até que eu comecei também a escutar que poderia ocasionar problemas, e que as pessoas já estavam começando a ficar ligadas, as pessoas ligadas ao governo de Roma, e também ao Sinédrio. Ok, até que eu, em segredo, nas minhas noites, pensava, e se esse homem me curasse? Não pensa besteira, não pensa besteira. E aquilo foi acontecendo. Noite após noite eu pensava naquele homem, nunca eu tinha visto. E comecei a pensar naquele homem, será? Até que teve um dia que coincidiu dele vir na região onde eu estava de escolta nas ruas. Então eu não tinha outra escolha a não ser obedecer às coincidências do destino. Então assim eu fui, e eu não conseguia mais tirar os olhos daquele homem. Não conseguia, fiquei vidrado nele. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que lidar com a nossa dualidade. Ao mesmo tempo que eu estava vidrado nele, ao mesmo tempo as minhas sombras estavam ali. Você não é merecedor, ele não vai curar você, ele é mentiroso, ele é charlatão, você faz parte do exército romano, se souberem que você gostou, você vai ser preso, você vai ser expulso, você vai perder seu emprego, você vai passar fome, você vai virar um miserável. A dualidade começou a me deixar mais maluco do que eu já estava. E a cada evento que ele fazia, a cada lugar que ele fazia, eu ficava doido, querendo saber onde é que ele estava. E eu ia em muitos eventos que ele estava. Só que, na frente dos colegas soldados, o que eu fazia? Adivinha o que eu fazia? Na frente dos colegas, dos superiores. Vocês acham que eu ia abraçar ele? De jeito nenhum. Eu ria da cara dele, eu xingava, eu debochava. Então, lá dentro do coração, eu doido de vontade de abraçar. E por fora, medo de sofrer alguma represália. Então, eu vivia numa dualidade muito constante e muito sofrida. Então, o que o Daniel está falando remete à luta da carne contra o espírito, né? A carne do Daniel queria seguir o Império Romano pela questão de poder, mas o espírito dele queria estar com Jesus. Isso é algo que a gente passa até hoje. Eu sei que muitos de vocês hoje, eu posso dizer que vocês ainda sentem isso. É uma escolha que é feita por nós. Porque
tudo que é seguir a Jesus, eu vou dizer para vocês aqui, porque a gente está na egrégora dele, é o que te traz paz. Eu trabalho na espiritualidade, mas eu posso dizer que Jesus é a minha estrutura, é a minha base de fé e de tudo que eu sou. Eu começo a ter essa dualidade, viver essa luta interior, e eu tive uma ideia. Eu tinha uma folga e eu resolvi colocar roupas dos judeus, né, roupa daquele povo, e me disfarçar para ninguém saber que eu era um romano, no encontro que ele ia fazer, que ele ia promover. Eu fisicamente não era muito parecido com aquele povo, né? Eu tinha os olhos claros, tinha a pele mais branca, embora muito queimada pelo sol, mas botei umas vestes mais parecidas com aquela cultura, e até porque tinha outras pessoas brancas que não eram daquele povo. Ali tinha muita miscigenação, tinha descendente de grego, tinha muita gente que descendia de grego também. Mas enfim, eu fui no encontro, e nesse encontro eu acabo fazendo amizade com uma das pessoas ligadas a ele, que eu não sei quem é ainda, até hoje. Era uma pessoa que era mais ligada à organização dele, né, que ajudava ele, e conheci ali, e contei que eu tinha um problema de saúde que eu queria ser curado por ele. Eu joguei com o destino mesmo. E a pessoa falou assim, então eu vou te apresentar ao mestre. E aí, quando ela fala isso, meu coração quase pula pela boca. Por quê? Porque por dentro meu coração já era dele. Mas por fora, eu vivia arrependido pelo que eu fazia na frente dos superiores, na frente da hierarquia romana. Então, para mim, encontrar pessoalmente com ele ia ser um misto de amor, de saudade, de vontade, mas ao mesmo tempo de culpa, de arrependimento e de vergonha. Então, imagina como foi para mim. Mas me apresentaram, então, finalmente, ao mestre Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Então, me apresentam a ele, eu fiquei mudo na frente dele, ele se comportou muito naturalmente, me olhou nos meus olhos e falou assim, você quer ser curado? E eu falei, quero. Ele perguntou 3 vezes, você quer ser curado? Eu falei, quero. E mais uma vez, você quer ser curado? Eu falei, quero. Aí ele falou, pois então, apenas leve sua vida e venha sempre que quiser. E quando sentir de nos ajudar com alguma coisa, você nos ajude. Eu falei, mas com o que eu vou ajudar? Com a sua presença. Eu fiquei assim, foi uma resposta que eu não esperava. Mas eu assisti aquele encontro, os ensinamentos, e ele não me curou. E eu voltei para casa e eu não conseguia mais pensar nele. Eu não conseguia mais parar de pensar nele. Eu não conseguia mais. De repente, todos os meus dias, meus pensamentos eram só para ele. E eu comecei a fazer de tudo para ir até os encontros. Todas as minhas folgas que dava, eu ia. Né? Quando eu pedia para ser escalado nos dias que iam ter encontros em cidades diferentes, próximas. E aí acabava que no início os meus superiores achavam que eu queria mostrar trabalho porque queria uma promoção. E tudo bem, era melhor deixar eles pensarem dessa forma mesmo. E fui seguindo, de repente eu estava gostando tanto de frequentar aqueles encontros, de ouvir aqueles ensinamentos, de estar na presença daquele mestre, que eu esqueci a dor. A dor estava lá, mas eu não me preocupava mais com ela, eu não tinha mais interesse em ir embora, de voltar para minha terra, de ter uma promoção. De repente as coisas começaram a mudar, eu não estava me sentindo um miserável mais. E comecei a gostar da minha vida. E assim foi. Até que teve um dia que me chegou uma triste notícia. Já resumindo, o mestre foi pego. Eu entrei em desespero. Como foi pego? Aí foram me contando os detalhes, que ele ia ser julgado, que ele primeiramente foi se encontrar com Pilatos, e eu fiquei naquele desespero. E aconteceu uma situação que eu não encontrei na Bíblia, não encontrei ainda em alguma informação arqueológica, mas pelo que eu pude ver, ele ficou algumas horas
ou alguns dias, não sei, porque a Bíblia também é só uma pincelada do que aconteceu ali. Entre uma frase e outra na Bíblia, podem ter se passado horas ou dias ou semanas, não sabemos. E ele ficou algumas horas ou dias preso numa cela. E eu não sei se foi depois do encontro dele com Pilatos, aguardando algum parecer, só sei que eu pedi para que o meu contato, que era um superior meu no exército, que me levasse até a cela onde o mestre estava. E ele falou, não posso te levar porque é perigoso, é arriscado demais, você não pode ser visto lá, porque o seu turno não é lá. Se te verem lá, eles podem achar que você está ali por paixão. Isso pode dar um problema para mim, para você, então não. Mas aí eu insisti tanto, que ele falou, tá bom, eu vou deixar. Mas você tem 1 minuto. E eu fui correndo. Ele me levou e eu coloquei os meus trajes romanos, né? Cheguei lá, era uma cela como se fosse na entrada de uma caverna. Não era bem uma caverna, eram umas pedras que tinham numa ruela, e na entradinha dessas pedras fizeram uma cela improvisada com as barras de metal. E ele estava ali, porém ele estava no fundo da cela, encostado, de costas para mim, encostado na parede, virado para a parede, orando. Então eu vi aquele homem, o cabelo dele era muito grande mesmo, bem maior do que está aparecendo na série de The Chosen. Era grande mesmo o cabelo dele. Ele era alto, mas não muito alto, mas ele era um homem alto. Estava emagrecido, mais do que eu costumava vê-lo. E eu chamei por ele. E ele demorou a se virar, o que eu entendi como uma certa resistência, porque parecia estar bem ocupado. Mas quando ele vira, ele estava bem sério, eu nunca o vi com um semblante tão sério. E eu lembro que eu me desdobrava em 2. Um era eu vivendo aquela regressão, né, vendo de novo aquilo, e o outro parecia que era eu distante, olhando a cena como um filme. Eu era os dois ao mesmo tempo. E o Daniel, que estava vendo como um filme, eu lembro que eu olhei para ele assim e percebi que o nariz dele de fato era grande. Era um nariz muito grande. Eu falei, nossa, realmente o nariz de Jesus era muito grande. E aí eu até ri na hora, mas de repente voltei para aquele papel de novo e ele resolveu andar até a mim. Então ele anda até a mim bem sério mesmo. Põe as mãos na grade e eu também pus as mãos na grade. Ele olhou dentro do meu olho bem sério. Ele estava muito sério, parecia extremamente focado, que nada pudesse tirar a atenção e o foco dele naquele momento. Então ele segura na cela, me olha bem sério, dentro do olho, e aí o olhar dele invadiu a minha alma, o meu espírito. E a única coisa que ele fez, ele não abriu a boca, ele não falou comigo. Ele apenas pegou no meu punho e levemente passou a mão assim. Minha mão toda atrofiada, de repente, volta ao normal de uma forma suave, como se eu nunca tivesse tido problema de saúde nenhuma. Então ele dentro dos meus olhos é como se ele falasse assim, agora você precisa ir, me deixa sozinho. E vai embora. Aí eu falei, eu não vou embora. Aí ele virou as costas, de uma forma assim bem incisiva mesmo, né? Virou as costas, foi caminhando até o fundo e voltou de novo na parede, encostado para a parede. E eu não consegui sair dali. Eu caí no chão, em lágrimas, em prantos, gritando, mestre, mestre, mestre. E aí o colega vem, pelo amor de Deus, levanta, vamos embora, você não pode ficar chorando aqui. E eu gritando, mestre, 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 mestre. E aí eu acordo daquele sonho lúcido, com 17 anos de idade, 16 para 17, chorando e gritando, ensopado de lágrimas, mestre, 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 mestre. Então, essa foi a primeira parte da minha encarnação com o Mestre Jesus. E nesse momento, eu entendi que um dia fui tocado por ele e que se Deus permitiu que o Mestre um dia me tocasse e me promovesse a cura, eu poderia um dia
trabalhar também em nome de Jesus para a cura. Faço um adendo aqui em relação aos cristais. Cristal vem do grego kristallos, que significa luz congelada. E o nosso Cristo, nosso Jesus, era a luz personificada. Então, realmente, é uma analogia que faz todo sentido. Eu volto em 2020. 2020, eu já era terapeuta holístico há alguns anos. Fui muito feliz nessa área. Fui bem sucedido nessa área. Vivi muitas alegrias. Vivi um tempo de prosperidade. Passei por muita coisa boa. Mas o que acontece? De repente, veio uma catarse. Eu comecei a ficar deprimido. Aconteceram algumas situações na minha vida. E eu comecei a me sentir como aquele soldado romano daquele tempo. Eu comecei a sentir que eu era menosprezado, eu comecei a sentir que eu não tinha importância, comecei a ter uns pensamentos bem viajantes, assim, bem sem sentido, do tipo, aquele homem fala que eu sou engenheiro, eu sou advogado, todo mundo bate palma, eu sou terapeuta holístico, então você não vale nada. Eu comecei a ter essas viagens, assim, comecei a achar que aquilo realmente estava acontecendo comigo, e comecei a entrar numa espiral de depressão. Aí veio a espiral de para baixo, de prosperidade. Começou a acontecer muita coisa ruim na minha vida naquele momento. E veio a pandemia, veio um monte de coisa, e eu me senti um miserável. Eu larguei a terapia holística. Não conseguia mais trabalhar, e descobri que eu estava com um tumor no cérebro. Eu tinha um tumor benigno, um meningioma, na membrana cerebral, que estava numa região muitíssimo delicada, próxima ao nervo óptico esquerdo, que se crescesse mais 1 milímetro, eu poderia ficar cego para o lado do nervo óptico. E se crescesse mais um pouco para cima, ele poderia envolver uns nervos que poderiam me causar um AVC. Então, os médicos sugeriram uma cirurgia para tirar aquele tumor e não esperar ele crescer, para eu, com uma idade mais avançada, não ter tanta saúde para fazer uma cirurgia daquela. Então, acabei aceitando, fiz aquela cirurgia. Hoje eu tenho várias placas e pinos de titânio espalhados pelo meu crânio, um cristaloterapeuta cheio de titânio na cabeça. E fui trabalhar em outra área. Foi bem a cirurgia, eu me recuperei. Embora tenha perdido parte do meu olfato, tenho muito menos do que os outros humanos de nossa espécie. E fui trabalhar em outra área. E com os anos, a coisa foi voltando na minha mente. Foi voltando. E eu resolvi reativar minha página do Instagram. Aquela luz foi voltando, aquela energia foi voltando aos pouquinhos, até que agora eu volto à atualidade mesmo. Eu morei em Portugal o ano passado, foi por isso que eu conheci a Cris, né? Foi lá que eu conheci a Cristina Sá, do Ponto de Luz, e ela me convida para adentrar nessa iniciativa, desse coletivo terapêutico. Vamos deixar isso em off, vamos manter nosso contato, e em breve você vai ver como sua vida vai mudar, e você vai adentrar essa luz de novo. Ok, voltei para o Brasil em agosto, se não me engano, e a partir dali eu quis retomar. Em Portugal eu cheguei a trabalhar também como terapeuta holístico, cheguei a atender online, no norte de Portugal, em Setúbal também, que eu morei em Setúbal, atendi fisicamente num local, mas ainda não estava firme. Então quando eu volto em agosto eu quis retomar, com muita dificuldade, com muitos problemas, mas eu quis retomar, e aos pouquinhos eu fui retomando, mas eu ainda sentia aquela energia que eu falei, que eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar só para a gente entender, me sentindo um miserável. Aquilo ainda ficava em mim, ainda não conseguia me livrar daquilo. E aí, quando chega em janeiro, o que acontece? De repente, eu sinto coceira no corpo todo, vermelhidão, febre de 40 graus, que não passava nem com nenhum remédio, minha garganta infeccionou, fechou, eu mal conseguia falar. E, para fechar com chave de ouro, de repente, as articulações do meu corpo se fecharam. Dores intensas, agudas, principalmente nos braços,
no começo, mas depois foi para as pernas. E o que aconteceu? Eu perdi o movimento das duas pernas. Eu fiquei sem andar 2 dias. Eu tive que ser levado de ambulância de madrugada, de cadeira de rodas. Perdi o movimento das pernas. Fiquei internado 23 dias no hospital, quase todo esse tempo sem laudo, até descobrir que eu estava com uma doença, eu tenho uma doença autoimune, que é a doença de Still, que é um tipo de artrite reumatoide. Muitíssimo provavelmente a mesma coisa que eu tive há 2.000 anos. E muitíssimo provavelmente pelo mesmo sentimento que me fez reverberar no campo físico. Né? Eu me sentia, né, não vou repetir a palavra, mas eu me sentia muito mal e me sentia para baixo. Então, nesse momento, eu entendi que precisava mudar a minha vida. Aí vem umas lições. Gente, não basta ser espiritualista, não basta ter conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu tenho 40 anos, são 40 anos de espiritualidade. Isso não me impediu de sentir um monte de coisa ruim, de cair milhões de vezes, de perder a fé, de ter doença, de me distanciar de Deus, me distanciar de Jesus. A única coisa que realmente fez mudar a minha vida foi dizer sim para essa energia crística, ao Mestre Jesus. Aí eu comecei a tentar entender quem era esse mestre, que o meu próprio mestre chamava de mestre. Eu comecei a adentrar nesse mistério. Jesus passou a ser um mistério para mim. Eu comecei a lembrar da minha vivência encarnatória, onde eu estive ao lado dele, e comecei a buscar respostas, mas de uma forma da qual eu nunca busquei antes. Eu adentrei aquele mistério e eu queria respostas. Lembrei do porquê que meu mestre me batizou, meu mestre Talabate, no caso, porquê que ele me chamou de Filippo, no meu batismo. E eu adentrei o mistério, como todo bom escorpiano, que adora um mistério. Resolvi adentrar isso e tentar entender como mudar a minha vida através da energia crística do Mestre Jesus. E nesse momento, eu acabo tendo, portanto, a minha segunda revelação, a segunda parte dessa minha encarnação, da qual eu não tinha notícias da continuação durante muitos anos. Naquele momento, que eu ajoelho no chão chorando porque o mestre foi preso, eu decido largar tudo. Eu decido largar o meu emprego, o meu cargo, o exército, eu decido largar tudo e seguir a Jesus. Essa foi a minha decisão depois do impacto que eu sofri ao ver aquele mestre preso e depois passar por tudo aquilo que ele passou. Então eu decido largar tudo, só que havia um problema. Eu era romano, então não era simples assim. Se eu, como um romano, como membro de um exército romano, chego e falo assim, agora eu sigo esse mestre que vocês crucificaram e mataram como criminoso. O que ia acontecer comigo? Eu ia ser também crucificado, torturado e morto. E não ia conseguir seguir o plano de seguir os ensinamentos e propagar os ensinamentos de Jesus. Então, eu acabo tendo uma reunião com alguns discípulos dele mais próximos, apresentei a minha vontade, o meu plano, e junto com eles a gente traçou um plano, e assim eu tomei uma decisão. Eu mudo o meu nome para Felipe. E eu vou embora. Eu fujo daquela região e comecei a ir mais em direção às regiões mais em direção à Grécia e Turquia. Mudei meu nome para Felipe. Passo a dizer que eu sou grego, porque eu falava o latim, mas eu também falava grego. Passei a falar o aramaico. Então, eu me passei por um grego chamado Felipe, que transmitia os ensinamentos de Jesus, propagando as boas novas para as pessoas daquelas terras mais para o lado de lá, da Grécia e da Turquia. E assim foi seguindo. Porém, por que eu escolho o nome Felipe? Porque Jesus teve muitos discípulos, muitos alunos, muitos estudantes, admiradores e os apóstolos. E os apóstolos, cada um bebeu na fonte de Jesus, mas cada um tinha a sua forma de se expressar, de falar, de se comunicar, tinha a sua própria cultura. E cada pessoa
que gostava de Jesus, bebia na fonte de Jesus, mas ela tinha uma inclinação por algum jeito diferente de entender e explicar sobre Jesus. E eu admirava muito um cara chamado Filipe, que era o apóstolo Filipe. E eu gostava muito do jeito dele. Então, pela admiração que eu tive por ele, eu me batizei a mim mesmo de Filipe e fui embora, né? E, inclusive, tem, né, registros arqueológicos não comprovados, que são os apócrifos, né? Existe o texto de o Evangelho de Filipe, e é através do Evangelho de Filipe que a gente começou a saber mais sobre Maria Madalena, porque é ele que comenta mais da existência e da proximidade de Maria Madalena com Jesus Cristo. E eu gostava muito dessa situação. E Filipe era o único que era discípulo direto de João, de São João Batista. Ele era discípulo direto e foi o próprio João, né, que encaminha ele para Jesus. E, curiosamente, dos 12 apóstolos, Filipe é o único que possui um nome grego. Isso é curioso. Os outros não têm nomes gregos, só o Filipe. E como eu falava grego, gostei do Filipe, me batizo de Filipe e vou embora. E aí eu parti para o mundo para poder desbravar esse mundão, que era tudo que eu queria também, desbravar, e viver uma vida abençoada e conectada ao Mestre Jesus. Cristo me curou através do sol que ele se tornou na minha vida. Eu sinto hoje Jesus como um sol gigantesco nas minhas costas, que brilha e afasta todas as nuvens escuras, turvas, indecisas. E essa luz está me trazendo saúde, prosperidade, bem-aventurança, muitas bênçãos. E eu quero convidar vocês a sentir essa energia também. Ela está aqui agora e ela está ao alcance de todos, não importa onde vocês estejam, internet, em qualquer lugar do mundo. Essa energia é acessível a todos os confins desse universo, pela onipresença do Mestre Jesus.